A paz, Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo, eu quero estar falando aqui a respeito da queda de natalidade que houve no período do Império Romano, principalmente ali focando na época de Jesus. Então, eu quero estar mostrando que no Novo Testamento a gente não vê muitas famílias numerosas, com exceção de José e Maria, que tiveram vários filhos. Então, José e Maria teve, além de Jesus, eles tiveram outros 4 filhos homens e mais as filhas. Então, é uma família bem numerosa. E, com exceção dessa família, a gente não vê outros lugares no Novo Testamento de famílias que tiveram muitos filhos. E isso tem um motivo. O motivo é Deus estava castigando o Império Romano com esterilidade, com poucos bebês, com poucos nascimentos, como uma forma de punir o povo romano. Então, é essa a tese que eu defendo e vou estar mostrando que isso estava na cultura romana. Eu vou principalmente mostrar através dos textos bíblicos de Lucas capítulo 7, 8 e 9, onde mostra em sequência 3 eventos onde pessoas que possuíam apenas um único filho. Então, voltando, sempre existiu pessoas estéreis. Sempre existiu pessoas que não teriam a condição de gerar muitos filhos. Isso sempre aconteceu em todos os lugares da humanidade. E não necessariamente uma pessoa que é estéril é uma maldição de Deus punindo ela por algum pecado, como é no caso de Sara, que era mulher de Abraão. Era uma mulher justa, uma mulher de Deus, porém ela era estéril. A questão é que, quando Deus vai castigar um povo, ele castiga com... Possivelmente ele pode castigar com fome, com doença, com guerra e também deixando as pessoas estéreis. Então, eu vou estar fazendo a leitura aqui e a minha tese é defendendo que Deus estava castigando os romanos com esterilidade. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Então, essa viúva aqui é a viúva que morava numa cidade chamada Naim, e o filho dela havia morrido. Então, Jesus ressuscitando o filho dela, que é o que acontece, Jesus estava trazendo esperança para ela, porque como ela não tinha marido, já que ela era viúva, ela iria depender exaustivamente do filho. Então, e é interessante que ela só tinha um único filho. Agora, em Lucas capítulo 8, fala o seguinte: Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Então, olha o contraste, como que um chefe da sinagoga, o chamado Jairo, ele tinha apenas uma única filha de 12 anos. O natural, o normal, seria que ele tivesse essa filha de 12 anos, porém ele também tivesse outros filhos, um de 10, um de 9, um de 7, um de 5. O natural seria isso, o normal. A questão é que o texto fala uma filha única, ou seja, aquela menina era uma única filha dele. Isso é completamente contrário à mentalidade que se encontra no Salmo 127, quando compara filhos com flechas e fala que a pessoa deveria encher a sua aljava, ou seja, você deveria ter uma família numerosa. É completamente o oposto do que está escrito no Salmo 127. E as pessoas no período do Novo Testamento, eles seguiram aquela cultura romana de ter poucos filhos. A única exceção foi José e Maria, que, mesmo vivendo naquela época, eles tiveram uma família numerosa. Além de Jesus, eles também tiveram outros 4 filhos homens e mais as filhas. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele e, de repente, o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não o puderam. Então, nesse texto, Jesus ele cura o jovem possesso e
O interessante é porque o homem está falando, ele é o meu filho único. Ou seja, a gente teve um filho único em Lucas capítulo 7, teve um filho único em Lucas capítulo 8 e agora teve um outro filho único em Lucas capítulo 9. É mostrando que a cultura daquela época era de famílias desestruturadas e pequenas. É justamente o contrário do que aparece no Antigo Testamento, onde eram famílias mais numerosas. Como, por exemplo, Davi tinha 7 irmãos, Jó teve 10 filhos, depois ele teve outros 10 filhos. Então, a cultura do Antigo Testamento era uma cultura de você se multiplicar. Até os filisteus que adoravam falsos deuses, faziam coisas erradas, eles tinham a cultura de se multiplicar. Eles entendiam que eles precisavam se multiplicar e encher a terra e povoar como Deus disse. A questão é que quando chega no Novo Testamento, a cultura dos romanos era justamente de ter poucos filhos. Isso é documentado pela história e, ao mesmo tempo, é documentado pela Bíblia, mostrando que aquelas pessoas tinham poucos filhos. Então, a minha tese é defender que Deus estava castigando o Império Romano naquele período com uma queda de natalidade por conta da mentalidade deles de querer ter poucos filhos e também como uma forma de Deus punir aquele povo. Agora, eu vou fazer a leitura de um texto que se encontra em Oséias, que é um cumprimento daquilo que foi profetizado em Deuteronômio, quando fala que se o povo não obedecesse à voz de Deus, aquelas pessoas não teriam filhos. Isso também foi profetizado pelo profeta Oséias para os nossos dias. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Então, esse texto, quando fala que eles vão comer, mas eles não vão se fartar, significa que eles vão comer o suficiente apenas para subsistência, ou seja, comer o mínimo apenas para permanecer vivo. Eles não vão se fartar. Então, essa expressão aparece em vários contextos da Bíblia, por exemplo, no livro do profeta Miqueias, em Deuteronômio, Levítico, falando que é apenas o suficiente para a sobrevivência. Então, uma das formas de Deus castigar um povo é com fome. E a próxima forma é, eles vão se inflamar em prostituição, mas eles não vão se multiplicar. Ou seja, Deus vai punir eles, não permitindo com que eles se multiplicassem. E o motivo de tudo isso é porque ao Senhor deixaram de adorar. Mesmo eles não tendo o evangelho, sempre tiveram leis universais, seja na guerra, seja de casamento, onde a pessoa sempre entendeu que ela precisa fazer o certo. E o fato dela não cumprir essas ordens de Deus, Deus pune essas pessoas. Então, basta a pessoa ler o livro do profeta Amós, no capítulo 1, no capítulo 2 ali, que Deus está fazendo um juízo sobre várias nações. Como que Deus está falando juízo sobre várias nações, sendo que aquelas nações nem conhecem o evangelho? Ou elas não têm a palavra de Deus ainda no tempo do profeta Amós? Isso acontece porque todos nós sabemos que a verdade é absoluta e que tem leis que você não pode descumprir. Você não pode fazer uma sacanagem em uma guerra, sendo que você entende que mesmo dentro de uma guerra existem leis para se seguir. São verdades universais que a gente chama. Então, Deus estava castigando o Império Romano por conta de crimes que eles cometeram. E uma das formas de castigar era com a esterilidade. Beleza? Então, muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo, que vocês possam entender que a cultura dos romanos, a cultura de hoje, é uma cultura completamente contrária à da palavra de Deus. Isso também aconteceu num outro período, onde o profeta Elias, em 1 Reis 17, e também na época de Eliseu, em 2 Reis capítulo 4, quando ambos os profetas, em momentos ali próximos, eles têm contato com viúvas que tinham apenas um único filho. Ou seja, Deus também estava castigando o povo de Israel naquele período com poucos filhos, porque eles haviam deixado de servir a Deus, já que Jezabel tinha contaminado todo o povo ali com Baal, todas aquelas porcarias ali que a cultura daquela época tinha impregnado na cabeça das pessoas, beleza? Então, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo.
Deus abençoe.